Ó, mais um episódio do Boxcast diretamente aqui da importadora Boxfish, ó. Você já tá vendo meu convidado aqui, ó. O cara conseguiu unir duas coisas completamente diferentes, aquarismo e balada. O cara, ele movimenta o mercado digital aí de uma forma incrível. Então, ó, hoje nesse episódio a gente vai saber todo o segredo por trás do sucesso aí do Mickey Aquarismo. Ó, hoje eu tô com o Luiz. Tudo bem? Obrigado pelo convite, Monas. Sempre um prazer estar aqui com ele, um amigo nosso aqui há muito tempo da Mickey Aquarismo, já acompanha a gente. Está aqui no Boxcast, aqui é a oportunidade de vocês me alinham de apresentar, conversar, falar. Espero que vocês aproveitem bastante a oportunidade de estar aqui com o nosso grande nome do aquarismo brasileiro aí, que sempre está trazendo conteúdo de qualidade para você. Imagina, é sempre uma resenha. Você sabe que aqui com o Boxcast a gente fala sério, mas a gente gosta sempre de uma forma descontraída, né? Então, se você quer saber tudo sobre esse cara, que eu tenho certeza que você já comprou alguma coisinha nele, a gente vai falar sobre isso. Já deixa seu like, se inscreva no canal aqui da importadora Boxfish, que é aqui onde vai sair todos os episódios aí desse programa, de tudo que você for vendo aí do Munhoz é nesse canal que você vai ver. Então, me dá essa moral. Curte, comenta, compartilha. Porque vale a pena, hein? Eu já vou começar quebrando o gelo perguntando o seguinte: como que um cara que vende skimmer, bomba de recalque, também administra uma balada? É complicado, mas nem tanto, né? Para quem não sabe, eu comecei, na verdade, no mundo de trabalho, né, fazendo eventos. Então, eu comecei como produtor de eventos, a gente começou a ter casas noturnas, festas, né, baladas, matinês, a gente teve bastante portfólio. Hoje, atualmente, a gente foca mais em festas flashbacks e em matinê, né? A Easyteam é o nosso grande nome aí. Easyteam é o nome? Tem 18 anos de mercado já. Legal, que a gente montou quando eu tinha 15 anos de idade, né? Então, já entreguei minha idade também aí para todo mundo, né? E no aquarismo, né, como você tinha falado, aconselhar os dois, acabou que virou algo natural, porque antes de eu me tornar lojista, né, eu era aquarista. Então, desde que eu era pequenininho, meu pai sempre teve aquário em casa, sempre teve, assim, umas coisas bem interessantes, né? Ele mesmo que me incentivou a ter. Meu primeiro aquário quem me deu foi ele, depois eu fui pegando gosto e a gente foi progredindo, né? Mas tudo dependeu, acho que, do meu pai aí, dessa transição, né? De eu conseguir balada e também o aquarismo. Eu era hobbyista, acabei nesse meio tempo indo, né? E como que nasceu a Mickey? A Mickey é o nome da loja. A Mickey funcionava assim, né? Quando eu era hobbyista, né, meus 18, 17 anos, eu tinha um aquário marinho, né, da minha casa, 1,80 m, grande, bonito, e eu tinha bastante corais, né? Então, pego comigo aqui, troca ali, uma quantidade bacana, os corais vão crescendo, né? Aí você vem, todo aquarista deve saber, puta, o que eu faço agora com tanto coral, né? Na época não tinha rede social assim como tem hoje, né? Tinha alguns fóruns, não sei se eu posso falar aqui de Reef Corner, tinha alguns fóruns que eram famosos, então você falava, olha, eu tenho uma mudinha de tal que eu cortei, fiz aqui, aí o pessoal te chamava, você negociava, trocava. Era como se fosse um grupo de WhatsApp hoje. Era um grupo da época que você postava uma foto no Flickr, subia lá. Mas você não é tão antigo assim, você pode ser veterano de hobby. Mas... Não, eu não sou tão antigo assim, mas era assim que funcionava no Reef Corner. Aí depois que começou os grupos no Facebook e tudo mais, mas eu comecei ainda no Reef Corner a fazer essas trocas. E aí vinha o pessoal da minha casa, na época isso ainda na minha casa, ia lá, pô, escolhia, aí, puta, vem essa outra colônia aqui, pô, é minha, não, eu te pago tanto, tá bom, vai, né? Vai vendendo. E aí chegou um momento que eu sempre fiz as duas coisas, então fazia essas vendas de mudinha e ao mesmo tempo tomava conta das baladas, fazia isso em conjunto. Só que evoluiu em tal momento que eu tive que crescer. Ou eu continuava só com a balada, né? Ou eu dava também umas atençãozinhas. Mas foi algo natural, não foi alguma coisa tipo assim, vou montar uma loja, né? Então eu lembro que eu precisava ter uma maquininha, porque tinha gente que queria comprar alguma muda e não tinha. Então eu falei, bom, tem que ter um CNPJ. Aí eu abri um CNPJ só para eu ter a maquininha para o pessoal poder comprar, porque não podia pegar das festas e tudo mais. Sim, então, sim, pode misturar. Peguei e abri. Aí eu, preciso comprar um produto pro meu aquário, né? Vou comprar na loja, já tenho o CNPJ, vou bater na porta de algum importador. Aí eu bati na porta do Talarico. O Talarico foi a primeira pessoa que abriu a oportunidade, a gente falou, na época ele vendia os peixes, né? Talarico é da Onda. Da Onda. Aí a gente comprava os animaizinhos lá, começou a comprar produto lá, e aí foi
Guinando, eu comprei aqui, tem esses produtos, você tem interesse também? Começou a ir crescendo, mas foi algo natural, não foi algo que eu falo assim, olha, eu quero montar uma loja de aquário para vender isso aqui. Não, a gente foi crescendo à medida da minha necessidade de suplementar meu aquário, à medida de eu ter mais coral, acabou virando um negócio. Era para sustentar o seu hobby. É para sustentar meu hobby, só que também eu fazia, eu não vendia também a preço de custo nem nada, eu fazia um negócio, né? E eu sou aquarista, gosto de aquário, comecei a balada de final de semana. E o que você faz dia de semana? Eu ficava lá vendo meus bichos, mexendo nos aquários, limpando, fazendo. Então aí comecei a quê? Vamos montar mais umas bateriazinhas. Aí eu botei umas bateriazinhas que eu tinha, que eram os mudários que eu tinha as minhas mudas, né? Aí já era outro pedaço, um outro espaço que a gente tinha. Aí começou a crescer, eu falei, vamos botar uma bateriazinha de peixe também. Vamos botar isso ao mesmo tempo com a parte de eventos, que a gente nunca abriu mão. Então, pelo que eu estou entendendo, o que veio primeiro na sua vida profissional, né, de empresário, sim, foi o evento. Foi os eventos. Principalmente a Easy Team, que é a nossa matinê, que é o nosso santo grau, aí, que a gente cuida muito bem. Que maravilha, que maravilha. Qual que é a semelhança, Luiz? Eu tenho essa curiosidade, eu ia te perguntar isso naquele dia, não está nem no script isso, eu ia te perguntar aquele dia. Uma semelhança que você possa falar aí para o nosso público em ser empresário na área de eventos, né, nas matinês, e ser empresário na área do aquarismo? Olha, eu acredito que é lidar com o público. Porque eu vou dar um exemplo para você. Quem vai às vezes para balada, quem tem um aquário, todo mundo gosta de festa, certo? Quem tem aquário também gosta de uma festa. Então tem essa relação, mas a relação principal é lidar com o público. Eu sempre tive facilidade em conversar, fazer amizades, falar com as pessoas. Então, os dois negócios são prazerosos, porque aquarismo o que é? A pessoa vai comprar um animal, ela vai comprar um produto, ela vai ter que interagir com os amigos dela daquele hobby, daquele lugar, para você poder criar uma comunidade. Então, se tem a comunidade do pessoal de evento, tem a comunidade do pessoal de aquarismo. Inclusive, alguns às vezes vão na balada também, então tem aquela... Mas é basicamente isso, é lidar com as pessoas. Eu acho que falar com as pessoas, né? Eu sempre tive esse pensamento muito aproveita e conta pra gente aí, já vamos fazer um fundo de cena aqui, Aproveita e conta um perrengue que você já viveu nessa trajetória aí. De aquarismo, você fala? Sim, com certeza, né? Olha, assim, já tive várias oportunidades muito engraçadas na minha vida de aquarismo, mas aqui o mais, assim, eu lembro de dar risada, era os divórcios, né? Porque, assim, o pessoal às vezes ligava, assim, pra mim, é que assim, hoje em dia eu não trabalho mais com animais. Antigamente eu trabalhava até o final da pandemia e tudo mais, a gente trabalha com animais. Então de alguém ligar, eu não vou citar nomes, né? A pessoa ligar pra mim e falar assim, Luiz, eu fui expulso de casa pela minha mulher, ela tá ameaçando de eu desligar o aquário, eu preciso levar todos os meus animais agora pra algum lugar. Aí a gente dá um jeito, né? Chega lá, pega tudo de qualquer jeito, coloca e resolve. Mas as situações que eu já presenciei, que eu já vivi, são relacionadas à briga com as mulheres. Acho que todo aquarista, pelo menos os homens, né? Eles sempre chegam em casa e falam, eu paguei R$20 nesse coralzinho, ou ganhei. A gente já tem uma política de tudo ser enviado sem o preço. Assim, alguns me pedem. De cliente mandar dinheiro picadinho, Luiz, eu tô mandando 10, 20, 30. Quando chegar no valor, você me manda pra minha mulher não perceber. Esse perrengue foi até simples, né? Eu acho que esse perrengue foi bem legal, mas... eu quis dizer de perrengue assim, em algum momento você já pensou em desistir? Nesse sentido que eu falei assim, de perrengue assim, sabe? Desistir é que assim, quando você trabalha com evento, você nunca vai ter todas as festas bombadas. Então vou dar um exemplo, sempre algumas você vai ganhar dinheiro, algumas você vai perder. Como tudo na vida, nunca todo mundo se ganha. Então, assim, eu lido muito bem com momentos ruins, porque eu sei que uma hora vai ficar bom, porque quem trabalha com evento sabe que tipo, aquela festa não vai estar boa, mas a próxima vai estar. A mesma coisa na loja, não tá bom agora o mercado, não tá bom o momento, tá sem produto. Por exemplo, na pandemia, até uma coisa engraçada se falar, todo mundo achava, o que vai ser a pandemia do nosso hobby? Vai acabar, não vai ter produto, não vai chegar bicho, não vai chegar nada. O que aconteceu, tava todo mundo em casa cuidando da aquário. Foi o que você mais vendeu, foi nessa época? Não foi a época que eu mais vendi, mas foi a época que a gente mais teve um crescimento. Vou dar um exemplo, a gente vendia X, passou um mês, vendia 3X. Caramba! Entendeu? Por conta que tava todo mundo em casa, então o cara às vezes não tomava conta do aquário, o cara não tem o que fazer em casa, o cara já tá trabalhando de casa. Vou cuidar aqui do meu aquário, eu não vou sair para beber, então não vou gastar o dinheiro no bar, não vou gastar o dinheiro em tal lugar. Então foi pra parte eu sou um aquarista de pandemia e conheço vários. Eu comecei no aquarismo, eu sou muito criança no aquarismo, tanto que ele fala referência a aquarismo, mentira, tá? Eu sou um aquarista de pandemia.
Eu fiz eu comprei um aquário e certamente equipamentos com você, a gente vai chegar nesse ponto, para me curar da pandemia, assim, nesse sentido Muitas de cabeça. Pessoas, tanto é que teve muitas psicólogas que indicavam tudo mais, porque você que não é aquarista, que você quer montar um aquário, monte um aquário. Porque você vai chegar no final do dia estressado, você vai sentar, você vai ver os seus animais. O aquário não é igual. Todo dia é diferente. Então você vai ver um bicho novo, uma reação nova, um coral abrindo de jeito diferente. Verdade. Então, legal, vai ter uma surpresa no meio do caminho? Sempre vai ter, como tudo na vida. Sim. Mas, no geral, ele é relaxante, você vai conseguir, na sua cabeça, você vai entender que, isso aqui é um sucesso meu. Sim. Por mais mal sucedida que uma pessoa seja, por mais que ela seja maltratada por alguém que ela tem, mas naquele momento ela com aquário, é ela com aquário. Então, se o aquário está indo bem, na cabeça dela sabe, isso aqui é sucesso meu. Sem dúvida. Sabe o que eu tenho de curiosidade de perguntar para um lojista de sucesso assim com você, se você se lembra, qual foi o primeiro equipamento que você vendeu? Você já falou que foi o primeiro que você bateu na porta foi lá do Talarico, né? Nosso veterano, master aí, né? Olha, o primeiro equipamento... Equipamento. Olha, você falou assim, vendi esse equipamento. Olha, é um pouco difícil de eu lembrar. Assim. Eu lembro que as primeiras coisas que eu acho que eu vendi na loja, possivelmente foram os testes da Red Sea. Da Red Sea. Porque produto. Os precursores do aquarismo sabem que os primeiros testes que já aconteceram foram os testes da Red Sea, veio alguns antes, mas eu acredito que seja essa linha de sais, testes, né, que foi as primeiras coisas, porque era o que eu usava também no meu aquário, então eu também possivelmente comprava e também revendia eles, assim, mas o equipamento em si eu não vou lembrar. Aí você já... Vai ficar devendo, hein? Vocês vão ter que seguir ele lá no Instagram e acompanhando lá, né, porque o sucesso que esse cara tá fazendo. Ô Luiz, quando que você percebeu que a Mickey estava ficando grande, chegando nesse ponto que está agora? Quando que você percebeu? Falou, ou você já... foi o que você se preparou? Eu nunca cresci, tipo assim, hoje eu vou fazer isso aqui, vou ficar gigante. Não. Foi algo que a gente sempre trabalhou. Então, quais são as filosofias da Mickey Aquarismo? Né? Para quem me conhece, sabe. Quem responde os clientes, na maioria das vezes, sou eu. É verdade. Porque o que acontece? Qual era o meu problema que eu via como aquarismo? Eu chegava, às vezes, em algumas lojas e não tinha alguém que sabia lidar com aqueles problemas que eu poderia ter. Normal, loja cheia, todo mundo tal, acontece. Então eu falei, eu não quero isso para os meus clientes. Então o que eu tento fazer? Você está com um problema, você está com uma dúvida, você vai me chamar, eu vou resolver para você. Então, possivelmente, se você me chamar no WhatsApp ou me chamar no Instagram, eu vou dar o primeiro atendimento para tentar entender o que está acontecendo, tentar te indicar, vai ser comigo. Lógico, a pessoa que vai embalar o produto, que vai te entregar o produto, não será eu. Mas a parte de você tirar as suas dúvidas, de você saber se você está levando aquele produto certo, aquele produto errado, você vai ver comigo. Isso fica muito bem claro nos eventos. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu respondo todo mundo. É verdade. Cara, se você pudesse voltar lá do começo, 10 anos atrás, enfim, o que você faria diferente? Se você pudesse voltar lá atrás. Assim, eu acho que voltar para trás é uma coisa que você... Não, se você pudesse lá atrás mudar alguma fazer coisa. Diferente para que hoje você tivesse assim, sabe, se você pudesse mudar o rumo, o percurso. Eu não tenho nada que eu gostaria assim de mudar. Que legal. Mas o que eu gostaria de fazer é que assim, eu gostaria que tivesse mais informação lá atrás, porque eu vou dar um exemplo como meu pai começou no aquarismo, que é muito a ver com isso. O meu pai começou na década de 80 com aquarismo. Não existia praticamente nada de aquarismo aqui no Brasil. Eu não era nem vivo. Eu lembro que quando eu era pequenininho, ele já tinha no escritório dele um aquário hexagonal, que na época era moda, né, com anêmona, peixe palhaço, eu achava massa. Depois ele teve um de disco, só que assim, só tinha acho que uma loja em São Paulo que eu me lembro, que ele me fala ainda, que era a Ornamental, que ficava inclusive aqui na Moca. É uma loja bem antiga, acho que os aquaristas mais antigos vão lembrar, porque meu pai ia nessa loja. Já vai deixando no comentário aí, se você conhece essa loja. loja. Já foi na Ornamental aí, ficava aqui no bairro da Moca, São Paulo, comenta aí. Eu não fui, tá? Quem fala é o meu pai. E ele comprava os discos, e ele me fala que era, tipo assim, chegou os bichos, você ia lá, comprava, se você não comprasse naquela hora, você não ia ter mais os bichos, e eram caros, né? E não tinha conhecimento. Então, o que você voltaria lá para trás do que eu faria? Eu acho que eu divulgaria mais conhecimento para as pessoas. Porque na época que eu vendia animal, fazia os ossos mais, mas a gente não explicava muito bem o que eram as coisas, porque a gente também às vezes não sabia tão bem como é hoje. Hoje em dia você tem
É muito fácil você saber qualquer coisa. Você pergunta para o ChatGPT, você pergunta para o fabricante, você tem rótulo de produto. Antigamente não tinha tanta variedade de opções que tem hoje em dia. Eu acho que se fosse voltar atrás, eu falar, acho que dissipar um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. Acho que teria mais aquarista. Muito bom. Luiz, como que surgiu a ideia de ficar forte assim, vender forte no Mercado Livre? Bacana essa pergunta. Todo mundo sabe que hoje em dia tudo chega muito fácil na nossa casa. Então você compra qualquer coisa, você acaba recebendo, né? Então como começou essa demanda? Eu tenho uma irmã chamada Giovana. Ela é mais nova do que eu. Um abraço, minha amiga, tamo junto. Ela não pôde estar aqui hoje, mas ela trabalha comigo, só que ela cuida dessa parte de e-commerce, né? Lá na MIC a gente tem vários setores, venda atacado, venda varejo e venda e-commerce. E foi uma época que eu tinha muita dificuldade de enviar para outros estados. Então, por exemplo, um cliente me chamava do Amapá. Putz, cara, como vai fazer logística para lá? As transportadoras às vezes cobravam um valor muito caro, tinha que ter às vezes o peso, dependendo por enviar um sal não era viável. Então, o que tinha uma logística muito boa? O Mercado Livre. Então, a gente começou o quê? Pegar alguns itens que os clientes queriam, fazia aquele anúncio e vendia para ele. E nisso começou o quê? Eu crescer, ter mais estoque, o pessoal pedir mais, então a gente começou a postar mais produtos. Mas a gente começou no Mercado Livre para atender os clientes que a gente não conseguia entregar. Criava um link na hora lá. Exatamente. Então chegava, putz, eu quero comprar um substrato da Caribe Cia. O que eu faço? Ele é pesado, o frete vai sair, 300 pau para enviar. Às vezes mais caro do que o produto. Então, aí o Mercado Livre, pela logística dele ser mais concentrado, ele ter um preço melhor, mesmo tendo a taxa, valia a pena. Então a gente começou a atender esses clientes que eram carentes, que até um tempo atrás ninguém queria atender esse perfil de cliente, porque não era um perfil que era fácil de enviar, ninguém queria despachar. Então a gente pegou esse nicho e começou a tratar bem. Então hoje a gente atende praticamente todo o território nacional. Tanto pelo Mercado Livre e atualmente também por fora. E como que o pessoal te encontra? Pelo Mercado Livre, pelo WhatsApp, né? O nosso forte mesmo, tá? Não é nem o Mercado Livre. O nosso forte mesmo é o meu atendimento, que eu falei, Sim. pelo WhatsApp. A gente tem aí, acho que mais de 40 mil contatos salvos. Então, o pessoal entrou em contato, chamou, a gente sempre manda foto, né, do produto ou vídeo e o valor, e as condições de pagamento. Show. O cliente gostou, a gente faz o envio. Como a gente tem uma política de frete gratuito acima de 150, né, na loja física, então, rapidinho o pessoal recebe em casa. Se for dentro da cidade de São Paulo, a gente manda por motoqueiro. Se for de outra cidade, a gente envia normal. Qual o erro que você acha que as lojas cometem hoje, assim, sabe? Eu vejo, eu tenho muitos amigos lojistas, muitas lojas que a gente acompanha lá, mas eu acho que o principal é o quê? Às vezes é o olhar do dono. Então, às vezes a loja ela é boa, ela tem animais de qualidade legal, só que o pós-venda pro cliente final, todo mundo vem, assim, como eu não vendo animal, vem todo mundo chorar a pitanga de todo mundo pra mim. Começa por aí. Claro, nem sempre o cliente ele também tem razão. Sim, verdade. Tem gente que abusa. Mas o que falta às vezes é um pouquinho tipo, olha, você comprou um peixe, o seu aquário comporta peixe? Legal. Você sabe cuidar desse peixe? Ele vai se alimentar disso. É que nem eu vejo um monte de loja atacando o Copper Band para Deus e o mundo. Só que o Copper Band não é um animal que alimenta fácil de ração. E isso, às vezes, o cliente que está adquirindo, ele não sabe dessa informação. Então, falta um pouquinho, às vezes, dizer, é vender, é dinheiro e tudo mais, mas falta um pouquinho dizer, em alguns casos, de ensinar um aquarista. Porque um aquarista de sucesso, ele vai formar o amigo dele aquarista, o primo dele é aquarista, então você tem uma legião de aquarista que ele vai acabar doutrinando. Porque às vezes vai alguém na sua casa, olha, seu aquário não é bonito? Quero montar um. Você ensina o cara a montar, verdade. Você vai ajudar o cara a montar. Sem dúvida. Esse cara aqui, depois ele vai virar um aquarista. E aí ele vai ajudar outra pessoa a virar aquarista. Aquarista não nasce do nada. Sim. Você não, acorda hoje falando, hoje eu vou montar um aquário. Fora que o cara vai se manter aquarista, né? Exatamente. Ele não vai se frustrar no hobby. Exatamente. E vai desistir. Tem muita gente também que acaba montando aquário, se frustra e acaba desistindo. Isso não é uma perda para aquele lojista, aquilo é uma perda para todo mundo. É um nicho. Fora os amigos que tem eu conheço muitos aquaristas que se encontram na casa específica, uma vez por mês, se encontram na casa da galera para ver o aquário do cara, comentar, Sim. falar, troca a mudinha, toma uma muda, pega um negócio. Acaba fazendo isso, né? Então vira uma coisa legal. Você acha que loja física ainda tem futuro? Com certeza. Assim, a loja virtual, ela facilitou, por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham de segunda a sábado. Sim. E o horário, às vezes, não consegue ir na loja. Então, facilitou de ter acesso às pessoas. As pessoas conseguem comprar tudo em qualquer lugar, vai chegar na sua casa. Só que nunca vai acabar a loja física, por quê? Você gosta de comprar roupa online? Não compro. Mas se você for comprar uma cueca, você compra, não compra? Sim. Se eu já sei o tamanho.
Exatamente. Então, se você vai comprar um produto, você já sabe qual que é, você compra online. Se você não sabe, onde você vai tirar dúvida? Sim, Você vai na loja. A mesma coisa no animal. Putz, eu quero ver, você sabe pelo vídeo e tudo mais. Mas onde você vai fazer o network, onde você vai conhecer as pessoas? Se não ia ter mais bar aberto, você ia pedir cerveja, você ia tomar na sua casa. Se não ia ter mais restaurante, você ia pedir comida e ia vir na sua casa. Então, esse network, essa resenha... sempre vai existir, entendeu? O que pode acontecer às vezes é que alguns lojistas não quererem mais ter porta aberta por segurança, ou porque tem que botar um funcionário não tem tempo, mas sempre vai ter reunião de aquaristas aí, algum lugar vai ter. Nem que futuramente as próprias importadoras abram, cedem um espaço de convivência. Isso, ó, fica legal, a dica, hein? Aí, né? Denis lá, de montar um aquáriozão, um lugarzinho, um barzinho, assim, para todos os aquários, ó, aqui tá aberto, tá horário, venham aqui, verdade, trocar umas figurinhas, que eu só queria da Copa, de aquário. Ô, Luiz, eu tenho uma curiosidade de... sempre fui louco para te perguntar isso. Qual foi a venda mais inesperada, assim, que você já fez, assim? Tipo assim, caramba, meu, por essa eu não esperava, assim, perto de bater a meta, vai, qualquer uma. Olha, vendas inesperadas, na verdade, são vendas que fora do comum, né? Então, sei lá, tem alguns clientes que pedem, às vezes, algumas coisas que fogem um pouco da caixinha. Então, às vezes, cliente pedir umas quantidades absurdas de mídia, já cheguei a vender essa mídia da Bifang para um cliente específico, mais de 50 sacos. Você me contou. Então, é uma coisa tipo assim, você até pergunta pro cara, fazer o que com isso? Porque, tipo, umas quantidades que não são. Então, não é umas vendas, assim... surreais, é que é umas vendas que são inesperadas, as quantidades estranhas, produtos estranhos que não, tipo, não se vende tanta quantidade disso, né? O que o cara vai fazer? Aí você vai se aprofundando e você vê que realmente tem muita gente que gosta do aquarismo, que quer fazer projetos assim astronômicos, então o mercado está crescendo e fora que o aquarismo tem muita gente que conversa, que fala, que vai nas lojas, sim, mas tem muito aquarista com muito aquário, com muita coisa legal, só que ele é mais recluso. Ele não abre as portas para as pessoas, não grava os aquários. Mas existem aquários maravilhosos aqui no Brasil, de qualidade até superior do que lá de fora. Tem umas coisas assim surreais, só que cada um é cada um. Tem gente mais fechada, tem gente mais fechada. Eu com essa história de ficar criando conteúdo e visitando loja, cara, a gente conhece alguns aquaristas aí de aquários tão incríveis assim. Eu falo, cara, como que pode você não postar? Porque eu gosto de postar, eu gosto. Mas tem gente que não gosta, tem gente que acredita naquela questão do olho gordo. Eu não vou postar meu aquário, porque toda vez que eu posto, meus peixes morrem, meu coral murcha. Então, mas venda inesperada, então a gente vai ficar com essa das mídias, que eu já sei que foi inclusive uma loucura, até para conseguir frete, não é isso? Exatamente, para viajar para a gente foi complicado. Se você tivesse que começar hoje com pouca grana, como você faria? Se eu fosse começar, eu começaria como eu fiz. Vamos supor, se eu tivesse um aquário, tá? Se eu não tivesse um aquário, de qualquer forma eu teria que ter um para começar. Eu começaria com animais, tá? Por que animais? O animal, vou dar um exemplo, se você precisa de um produto, você só vai ter uma linha de um produto. Se você tem um pouco de capital, uma quantidade de alguns corais já é suficiente para você começar. Eu iria sempre pro lado dos animais. Boa. Porque até eu, mesmo não trabalhando hoje com animais, não é porque eu parei porque eu não quis trabalhar com animal. Lidar com produto, com logística, dá um certo trabalho. E ter pessoas qualificadas para cuidar das baterias, cuidar dos animais, aí eu ia entrar naquele negócio. Eu não conseguiria dar atenção. Então, ou eu teria a venda de produtos legal, de você saber o que você está comprando, sim, ou eu teria animais de qualidade. Entendeu? Pode-se criar pessoas boas? Podem, mas demanda tempo, força de vontade das pessoas. E tá difícil. Entendeu? Por exemplo, lá a gente trabalha em quase 4 pessoas. Nenhuma delas tem vocação para cuidar dos animais. Elas são ótimas no que elas fazem, são perfeitas. Mas para cuidar de animal, o olho clínico não se cria da noite para o dia. Você tem que também gostar. Não adianta só você também querer empurrar para uma pessoa fazer isso. Então eu só parei justamente com animais por conta disso. Mas eu, com certeza, se fosse começar, botaria com os animais. Verdade ou mito? Você acha que aquarismo marinho é só para rico? Verdade ou mito? Eu volto naquela época... Antigamente, ele era mais para rico por conta que era muito mais caro e mais difícil de você ter acesso. Verdade. Então aí não é que vira rico. Então sempre tem um playboy, alguma coisa que quer e ficava. Mas atualmente, o aquarismo marinho ele é super difundido. Eu arrisco a dizer que se você for montar um aquário de água doce, um aquário marinho nano, né, pau a pau, com certeza
o preço não vai ser o mesmo, ali vai ser um pouquinho mais caro, mas a discrepância Sim. não é muita, porque você vai precisar de um filtro, aqui também um filtro, que seria um skimmer, um vidro, então assim, em comparação, os preços não estão muito fora. Lógico, se você for ter uma luminária melhor, alguma coisa melhor, como a mesma coisa do plantado, você também vai ter. Você pode começar com uma lumináriazinha simples, que custa R$200 em ambos, tá? Para manter um coralzinho soft, um peixinho palhaço, como você também pode ter umas luminárias profissionais para plantado, que vão custar o mesmo preço de uma de marinho. Tudo vai depender do grau de comparação. Então é mito também, não é só para rico. Não, ó, você com um cubinho, água salgada, filtrinho Hang-On e uma lumináriazinha simples, você consegue manter um causazinho de peixe palhaço nos corais softs tranquilamente, como eu vejo em vários lugares por aí. Porque eu tenho escutado muito o pessoal falar assim, o aquarismo está ficando elitizado. Eu penso por um lado positivo isso, mas também eu vejo que não é só a elite que pode ter, né? Não, eu não acho o aquarismo elitizado. Eu acho que se tornou um grupinho fechado, mas o que eu digo de fechado é porque todo mundo tem aquário, todo mundo se reúne e todo mundo se conversa. Mas não porque é fechado que as pessoas não conseguem adentrar. É só questão de você montar que você vai fazer parte desse grupinho. Ó, é verdade ou mito que todo iniciante compra equipamento errado no começo? Então, na verdade, ele pode comprar equipamento errado, mas aí vou dar um exemplo. Nós não fazemos projetos, né? Eu vendo só aquários para o Lamplay, se o cliente quiser, mas se ele for fazer um projeto comigo, eu não vendo o vidro do aquário. Eu posso vender todos os equipamentos para ele, mas eu não vendo. A primeira pergunta que a gente faz é: o que você vai querer? É um aquário simples, é um aquário de SPS, um aquário lá. Então, o que acontece às vezes? O cliente, quando ele está começando no aquarismo, ele quer uma coisa um pouquinho melhor, ele não sabe o que é cada equipamento. Ele não tem noção. Então, vão mandar para ele um orçamento, às vezes, de umas coisas mais baratas para ele conseguir. Ou vão empurrar coisas muito caras para o cara ganhar dinheiro. Né? Normalmente os projetos, não estou citando lugares nem nada, mas pode acontecer. Então acontece às vezes uma frustração. O cara às vezes comprou para montar um aquário de SPS e pegou uma luminária que toca Coral Soft. Ou vice-versa, o cara comprou um aquário para Coral Soft e está tendo uma luminária fodástica. Então essa discrepância acaba frustrando um pouco o aquarismo. O cara não estudou, né? Eu não digo nem estudar porque ninguém nasce aprendendo. Sim. Ele não teve a oportunidade nem de aprender. Então, às vezes, é por isso que eu falo, é muito importante verificar as pessoas de confiança para você montar um projeto. Aquário marinho não é aquário de água doce. Quando eu falo isso, é o quê? Eu vejo muitos problemas de aquaristas sofrendo com o SAMP. Ele chega nos lugares que fazem aquário, manda um projeto, recebe aquele SAMP para água doce. Aí o aquarista sofre que ele não vai ter espaço para refúgio, espaço para skimmer, espaço para nada. Então, muitas vezes, está mais voltado, porque às vezes a fábrica tem um funcionário, tem alguém que vai só fazer um negocinho padrão, o aquarista também não sabe, vai chegar na hora, vai se frustrar na hora do encanamento, vai se frustrar na hora de você colocar uma luminária porque não foi feito suportezinho para colocar, porque lá fora não existe trava francesa, então é colocado diretamente no vidro. Aqui no Brasil tem a trava, então as luminárias, como elas vêm de fora, aí já começa a primeira frustração, onde eu vou prender minha luminária? Já não fez o projeto. Aí a segunda frustração, onde eu vou colocar meu skimmer? Putz, está fazendo barulho de ralo, botou o ladrão? Não botou. Não usou os registros box. Não usou os registros da box, o encanamento da box. Então, assim, é um pouco de planejamento. Então, sempre que for montar um aquário, tire dúvidas, pergunte bastante, olhe referências de outros aquaristas, converse com os aquaristas, não só com os lojistas, mas conversem com outras pessoas aquaristas. Vai um dia numa loja de final de semana, converse com as pessoas, faz o seu network. Tem muita gente que faz network nas lojas de aquário até para a vida profissional. Sim, sim. Baseado nisso, você acha que tem... Eu acredito que sim, né? Muita gente tem pesquisado por inteligência artificial. Você acha que a inteligência artificial vai mudar o mercado? Olha, a inteligência artificial, para aquarismo, ela é muito limitada no seguinte aspecto. Animais é algo biológico. A mesma coisa, você vai em telemedicina, aquelas por chat, sim, já fiz. Eu tô com febre, eu tô com coisa. Só que não vai o médico te atender, te atende. A própria IA vai te mandar. Então você tá, sei lá, com uma cirrose, você vai tomar dipirona e tá bom. Pelo IA. A mesma coisa para o aquarismo. Então vamos supor, estou com cianobactéria, o que devo fazer? Aí ele vai catar, ele vai jogar lá, ele vai falar, você deve jogar antibiótico, ou você deve jogar um produto X. Só que é muito simples. Se você jogar antibiótico no seu aquário, eu não recomendo, você vai acabar não só com a cianobactéria, mas com todo o bioma do seu sistema. Então, tá com um problema?
você pode até olhar no seu chat GPT, mas pergunta para um amigo aquarista que já teve esse problema, pergunta para uma, duas, três lojas, Sim. entendeu? Pegue algumas referências para Sim. você não sofrer, porque eu vejo muito aquarista às vezes batendo cabeça com coisa muito simples. Sim. Às vezes até tem aí uma galerinha se chamando influenciador. Inclusive, você acha que influenciador ajuda ou atrapalha no hobby? Influenciador, criador de conteúdo, assim como eu. Ajuda, porque assim, eu não digo não só de dissipar assim, o aquarismo as pessoas terem, mas, lógico, falar informações erradas vai atrapalhar. Atrapalha. Mas, no geral, quanto mais pessoas falando, conversando, falando sobre o assunto, mais forte o aquarismo fica, mais informações vão chegar para as pessoas, mais produtos vão chegar aqui no país para criar demanda, para trazer muita coisa, entendeu? Isso barateia os custos de alguns produtos, porque se eu comparar produtos antigamente comparado ao que são hoje, se tornaram baratos. Um grande exemplo são as luminárias. Antigamente, as lâmpadas T5 eram caras, veio as luminárias de LEDs, uma fortuna. Com o tempo começou a baratear. Hoje em dia você tem luminárias de muita qualidade num preço super acessível. Por quê? Mais gente trazendo, mais gente aquarista, você consegue ter qualidade e preço melhor. Muito legal. Ó, tem alguma opinião que você tem sobre o aquarismo que você sabe que tem muita gente que discorda? Olha, essa aqui é polêmica para dar uma viralizada. Muitas então você já coisas, deixa aí a ó. curtida, hein? Você tem alguma opinião, vou repetir, sobre o aquarismo que você sabe que tem mais gente que discorda? Olha, eu sei que todo mundo me pergunta. Via chat GPT. Muitas pessoas me perguntam aqui. Aquário marinho é difícil, né? Eu não tenho, eu vou dar um exemplo. Sempre que vai o motoqueiro coletar alguma coisa, ou alguém passar na rua ver assim, o pessoal olha assim, porque a loja de aquário é uma luz meio estranha, tem umas coisas. Aí o pessoal olha meio torto e pergunta assim: o que é isso? Né? Às vezes o pessoal fala: aquário. Mas é difícil, dá muito trabalho, né? Aquário marinho. Aí o que o pessoal costuma falar é o quê? Aquário de água doce é mais fácil de cuidar que aquário marinho. Sim. Eu, particularmente, discordo. Eu acho aquário de água doce, de água salgada, muito mais fácil Aí uma coisa. de você cuidar do que de água doce. E todo mundo, muitas pessoas vão discordar de mim, mas eu sempre achei aquário marinho mais fácil que água doce. Porque água doce tem também os testes para serem feitos, tanto quanto marinho, não muitos, mas eu acho a biologia muito mais complexa nessa parte de plantas e tudo mais. Pode ser que eu não entenda tão bem assim, comparado ao marinho. Mas eu sempre achei água doce você tem que trocar mais água, tem que mexer mais tempo. Então, o marinho ele é mais estável, ele é mais delicado. Puta, eu sou o que vou discordar de você, cara. Entendeu? Como eu tenho os dois, cara. Aliás, eu tenho duas faulas que eu acho difícil. O marinho, eu acho difícil não, eu acho trabalhoso. Eu acho que poderia ser mais fácil. Hoje em dia a gente tem muita automação que ajuda bastante. Mas eu acho que o marinho é um pouco mais difícil, na minha opinião. Eu vou discordar de você. Por exemplo, o disco, acertar o pH, fazer preparar. GH, KH. Então, assim, eu acho que esses detalhes eles afetam mais diretamente o animal do que no marinho. Porque no marinho, você vai preparar o sal, preparar a água, se você acertar a salinidade, temperatura, tá pronto. Já o doce, tem algumas coisas que você tem que ajustar que acaba ficando um pouquinho mais chato o processo de manutenção. Marinho, se eu esquecer 3, 4 meses de fazer a TPA, eu tenho skimmer, eu tenho algumas coisas que vão tirar. Sim, o verdade. doce vai ficar o meu filtro horrível, a minha água vai ficar verde e ferrou. O marinho, ele não vai chegar a água e ficar verde, mas os vidros vão ficar sujos, as rochas vão ficar sujas, mas eu acho o marinho mais fácil. Você ainda tem aquário, que eu fui na sua loja, eu sei que você tem inclusive dois aquários tem incríveis. Um full SPS, Full SPS, verdade. E um outro mistão que é mais LPS soft. E você curte ainda, o seu, lá é o seu válvula de Como eu tô escape. lá todo dia, né? Então eu sempre estou mexendo neles, né? Às vezes eu posso esquecer de limpar um vidro na correria, né? Mas assim, eu sempre tomo conta. A minha água está perfeita. Bom, a gente está caminhando lá para a sua vida pessoal. O que o aquarismo ensinou para sua vida, assim, sabe? Nesse tempo. Olha, como eu sempre trabalhei, voltando para a parte de eventos, é uma vida muito estressante, muito coerção. Evento é estressante. Então eu acho que eu achei com o aquarismo o meu refúgio de calmaria. Então, por exemplo, eu chego na minha loja, é tudo calmo, legal, os clientes são calmos, entendeu? É uma coisa mais gostosa, prazerosa de você sentar, conversar. Por exemplo, vai um cliente na minha loja, eu consigo facilmente ficar 2 horas conversando com qualquer cliente sobre aquarismo. Sempre vai ter assunto, sempre vai aprender alguma coisa, o cara vai falar sobre a vida dele, profissional, volta para o do aquarismo. Então, assim, são assuntos legais. De que às vezes, de eventos, você não tem essa mesma intimidade ou essa troca de... Então, mas o que agora a pergunta muda. O que as festas te ensinaram para os negócios? Agora para os negócios. Eu acho que a malícia. Malícia.
porque com evento você tem que ter uma lista, tem que ter lá, e isso ajuda também no aquarismo você identificar possíveis casos aí de, sei lá, golpistas que pode dar, que golpista tem em qualquer ramo, não só em eventos. Pessoas de má índole, você começa a ver o caminho que a pessoa quer ir, você já sabia, ali vai feder, você já entende, entendeu? Eu acho que a malícia é o que você mais pega com o evento. Tem algum momento que você não quer ouvir falar de aquário? E se tem esse momento, o que você faz? Não, eu gosto de aquário, tanto é que eu falo que a maior parte da minha vida foi feita perto de aquário. Eu passo o dia inteiro com aquário. Falando sobre o aquário. Sobre aquário. E eu falo assim, trabalhar com o que você gosta é legal. Eu gosto de evento? Gosto, mas entre comparação, você gosta mais de evento ou você gosta mais de aquarismo? Atualmente eu gosto mais de aquarismo. Eu sinto mais prazer em trabalhar com aquário do que fazer a noite. Não que eu não goste da noite, tá? Ou das festas, eu adoro, mas aquarismo pra mim é o que eu gosto. Tanto é que eu era criança, tive contato com aquarismo, meu pai gosta. Todos nós gostamos, entendeu? É um hobby que se tornou profissional. Aí eu acho que fica mais legal. Essa eu tenho certeza que a gente vai fazer um recorte bem incrível e a minha pergunta é o seguinte: qual é o seu aquário, a sua montagem de aquário dos sonhos, assim, que você possa falar assim, equipamento, fica à vontade, equipamento, qual é o seu aquário dos sonhos? Eu já tive vários tipos de montagem, né? Se eu fosse falar 10 anos atrás... É que você tem acesso a tudo, por isso que eu estou perguntando. Como você tem acesso a tudo? Teria uma montagem. Hoje em dia, outras montagens. Eu falo, você é aquarista que está começando, ou que você tem um projeto, primeiro escolha os animais que você quer ter. Isso fica muito mais fácil. Por quê? Se você quer ter um aquário só de SPS, você não vai poder botar, às vezes, uns peixes muito tranquilos, você não vai poder botar muito substrato. Então, assim, vai muito do que você quer ter. Por exemplo, eu tenho um lá na loja, que é um full SPS. Eu não tenho substrato. Não fica sujo a parte do fundo, ele cria água calcária, fica perfeito. Por quê? Eu tenho uma circulação muito forte. Então, todo lugar do aquário tem um ponto de circulação. Você tem uma CIT lá, pelo que eu me lembro. Eu tenho o CIT, eu tenho a P9 também, que é muito boa. Não, na circulação lá você tem uma Voyeur lá, é isso que eu vi lá? Tem uma Voyager também lá, para pontuar. Eu tenho algumas coisas legais. Equipamento é relativo. Existem várias marcas boas. Não existe um produto que seja espetacular ou um equipamento que seja espetacular. Todos foram feitos para uma determinada situação. Se você seguir a recomendação do fabricante ou se você seguir aquilo que você procura, vai dar certo. O que acontece às vezes as frustrações? Eu tenho um determinado X de dinheiro e eu quero ter um X de aquário. Às vezes a conta não vai fechar. Então você vai ter equipamentos um pouquinho mais básicos para um projeto que, se você tivesse um pouquinho melhor, você ia ter mais sucesso na coloração, no desenvolvimento e tudo mais. Dá para se resolver? Dá, mas é aí que começa a frustração. Então assim, não existe um aquário dos sonhos, vai depender do que você quer ter. Para mim, eu particularmente... Seu sonho, no Saboleta, vai. Não, eu tenho, meus aquários já é um sonho. Então, eu tenho lá, para mim, o meu estilo de montar é sem substrato. Body bottom. As rochas, eu sou apaixonado pelas rochas da Marco Rock. Da Caribicia. É muito legal. Adoro, eu tenho lá a Caribicia, é fantástico. Eu já tive também aquários montados com a rocha da Caribicia. Eu estou agora com a Marco Rock, mas... o meu também é Marco Rock. A Caribicia tem uns modelos que é de... Esqueci até o nome. Que é novidade agora, né? A Caribicia bom, pelo menos que eu saiba, é novidade para agora as rochas. As rochas são novidades, tem uns Belizes, tem uns modelos ainda que chegaram. Tá ali embaixo ali. Esses modelos... Pega uma pra gente ver. Pode pegar, pode ir lá. Esses modelos assim, pra mim, eu acho fantástico. Muito legal, você juntar vários e fazer. Então, sem substrato, umas rochas assim, circulação bacana, e eu gosto de iluminação bastante. Né? Quando eu digo bastante, não só uma luminária forte, mas o aquário praticamente pegando quase todos eles com iluminação. Lá você tem a P9, né? A P9 é a Aquaray, né? Eu tenho a P9 Aquaray, ela pega legal, mas no meu GPS eu arrisco dizer, eu tenho uma Aqualuminejo, eu tenho uma Hydra 64, lá tenho duas 64 com aquário de 90 centímetros, então vocês já sabem que é bem forte. Não é um exagero, não? É um exagero, mas como eu falo, ela não tem nenhum ponto do aquário que está sem iluminação. Eu deixo a potência um pouquinho mais fraca, mas fica uma coloração perfeita e tudo mais. Isso no meu dia SPS, tá? No meu dia LPS eu tenho uma P9 que pra mim também tá perfeito, ela tem um aplicativo bem legal, consegue escolher lá o tipo de aquário. É fantástico. A P9 tem feito muito sucesso mesmo. Lembrando que a P9 ela é mais moderna do que as minhas Aqualuminejo, que já são um pouquinho antigas, já estão defasadas, já saíram de linha. A P9 é um modelo muito mais... E vou pegar a P9 para vocês verem. Ao vivo é assim mesmo, olha. Essa aqui é a P9 igualzinha a que o Luiz tem lá na loja. Lá na aquário, os meus toches ficam com uma cor absurda com ela, tá?
Ela é fácil de você controlar, 96 watts, pelo tamanhozinho dela é boa, aquário 60x60 toca legal. A gente utiliza na loja, tem lá também à disposição. É uma luminária que eu achei legal comparada a outras concorrentes do mercado, tanto de precificação quanto de qualidade. Quem quiser ir visitar a loja, lógico, e ver essa luminária na prática, funcionando, circulação... Sempre vai ser um prazer receber você. A gente está seguindo para o final, mas eu não posso deixar de perguntar, você se imagina o Luiz Mick? Tem muita gente que te chama de Mica, sabia? Me chamam de Mick, Mica, Luiz, Felipe. Porque assim, meu nome é Luiz Felipe. O nome da minha loja é Mick Aquarismo. Ah, mas por que o nome de Mick Aquarismo? Porque meu sobrenome é Micoleti, que é um pouco difícil de soletrar. Então é Mick. Aí eu botei Mick Aquarismo. Mas eu não ligo. Qualquer jeito que vocês me chamarem, tá ok. Só não então, vão me chamar de coisa estranha. Eu vou falar como eu te chamo. Mica. Você se imagina daqui 5 anos? É difícil você se imaginar pra frente assim, né? Você coloca metas da sua vida, Sim. né? E aí você tenta seguir elas, mas nem sempre a gente consegue, né? Até hoje eu não ganhei na Mega, eu tô torcendo faz quanto tempo? Acho que uns 20 anos que a gente tenta. Mas a gente é feliz, não tem problema não. Bom, eu queria muito agradecer a sua vinda até aqui a esse episódio incrível, cara. Pra mim, eu fiquei muito à vontade de falar com você, porque a gente tem uma relação de amizade de verdade mesmo. É parceiro, nossa. Mas eu queria que você pudesse falar o endereço lá da loja, de novo, como que faz para localizar, comprar. A gente envia para todo o Brasil, tá? A gente está localizado na rua São Roque, número 54, Vila Tolstói, tá aqui no bairro da Zona Leste, pertinho da estação Vila Tolstói do metrô. A gente funciona das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde de segunda a sexta e aos sábados das 10 às 4 da tarde. Um sábado por mês eu descanso, então eu não abro, mas a gente posta no Instagram. É isso. E o próximo encontro com esse cara, o próximo evento incrível que ele vai participar, a gente não pode deixar de falar, é a Reef Day Aquário Expo. O que pode esperar? Esse ano a gente está preparando, todos os anos a gente prepara alguma coisa legal, né? Então, para vocês que estão assistindo, quem for no stand e comprar qualquer item vai ganhar um cupomzinho e vai participar de um sorteio para ganhar aquele aquário que está ali, ó. Dá pra gente mostrar aqui. Não vai dar. Que é um pouquinho grande, mas vai ser o aquário da TMC, aquele plug and play. Então todo mundo vai participar para ganhar isso, fora os brindes que vão estar disponíveis para você passar lá e pegar, e os saquinhos de brindes também que quem for conhecer o nosso stand. Fora várias ofertas que vão estar lá. Lembrando, o valor que você vai investir no seu ingresso para a feira é irrisório comparado ao desconto que você vai ter nos produtos. Então você vai comprar salto, precisando comprar alguma coisa, vai valer muito a pena. Tá? Eu não posso falar valores, não posso falar nada, porque é uma condição exclusiva para você que for no evento. Vai estar no evento, você vai estar lá, tendo um preço promocional. Não vou postar, não vou divulgar. É exclusivo lá, você. é quem tá lá. É para você ir lá. Fora o network, a resenha que você já sabe. Né? Ó, eu vou dar só para você ter ideia, o ano passado esse cara, ele deu de brinde para todo mundo que foi lá no stand dele, ou uma toalhinha da Ifang, que é uma toalhinha incrível. Cerâmicas da Ifang. O Ifang também. Meu, olha que loucura. Então, se no ano passado já estava bom, imagine esse aqui, hein? Então você não pode perder. Ó, agosto agora, Reef Day Aquário Expo, vai lá, visita lá o stand desse cara que eu tenho certeza que você vai fazer bons negócios. E vai ter bastante produto, bastante coisa, bastante sal para você que estava procurando uma condição bem legal. É isso aí, valeu? É isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto.